Enche os nossos corações da tua revelação nesta noite. Senhor, que nenhum irmão se sinta perdido neste mundo. Que nenhum irmão se sinta, Senhor, abandonado. Porque na verdade eles estão aqui para cumprir um propósito. Ajude-nos a descobrir esses propósitos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu costumo falar, e às vezes a pessoa pensa que isso é um chavão de pastor. Algumas coisas. Primeiro, que você é único. Nunca existiu alguém igual a você antes e nunca existirá depois. Esta é a capacidade divina de criar milhões de seres humanos. De milhões de anos de seres humanos se reproduzirem e nenhum ser igual ao outro. Essa é a mão divina. Depois eu digo que se você nasceu nesse tempo, nessa geração, pastor, por que eu não nasci em 1715? Porque Deus tinha reservado você para essa geração. A Bíblia diz que há um plano eterno de Deus para todos os homens na face da terra. Até mesmo para aqueles que não se convertem, até mesmo para aqueles que não servem a Deus, também Deus tem um plano. E eu queria começar lendo a palavra de Deus para você entender isto, que você não é obra do acaso, que a sua chegada até esse momento, até esse dia, até esse período da sua vida, não é obra do acaso. Que há um plano de Deus tão profundo que Ele diz que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento dEle. Eu vou começar lendo o Salmo de número 139, porque ele começa falando ali sobre este plano de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 14, o salmista, inspirado por Deus, declara isso que eu estou falando, de uma forma assombrosa, maravilhosa. Deus te criou único. Que coisa maravilhosa. Você não aguentaria 2 Carlos Alberto Pereira? Não. Eu não aguentaria 2 César. Por isso que quando o macaco apareceu com o nome lá, eu disse, não, outro, não é possível. Por quê? Porque Deus, assombrosamente, criou você único. Diz assim, Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo, o quê? Assombrosamente maravilhoso. Caramba, é tremendo isso. Tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Se você está aqui esta noite, por mais pecados que você tenha cometido, eu quero dizer para você que Deus tem um plano para você, e que Ele te ama, porque se Ele tivesse desistido de você, você não estaria mais aqui esta noite. É bem verdade que Deus não desiste de ninguém, mas se Ele não tivesse um plano para você, você não estaria aqui esta noite. Os teus olhos, versículo 16, me viram a substância ainda informe, quer dizer, informação, e no teu livro foram o quê? Escrito o quê? Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Deus te criou, olhe para mim, para este tempo. Para quê? Você pensa que é fruto de um desejo de um homem e uma mulher apenas, ou de um amor de um homem e de uma mulher? Eu estou dizendo para você que é muito mais que isso.
Deus te criou para esse tempo. Para quê? Esse é o grande problema. Muitas pessoas não sabem qual é o propósito da sua vida aqui na terra. Estão batendo cabeça por aí. Estão andando, zigue-zagueando por aí, sem saber que há um propósito de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar nesta noite é que todo ser humano foi criado por Deus para dominar. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus. Se você vir aqui no livro de Gênesis, você vai ver que Deus dá ao homem capacidade para dominar. E ele diz aqui sobre o que os homens têm que dominar. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, diz assim: também disse Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o quê? Diga, domínio. Então Deus fez o homem mas não dominar um homem, outro homem. Deus não criou os seres humanos para se dominarem um ao outro. Pelo contrário, Jesus disse que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser servir, que sirva primeiro. Então a ideia de domínio sobre pessoas não vem da Bíblia. A ideia de escravidão, de domínio, de controle da pessoa sobre pessoa, não é plano de Deus. O domínio que Deus tem para o homem, ele explica aqui. Que tenha ele domínio sobre o quê? Peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus fez o homem para dominar a terra. Quando alguém faz pesquisas científicas e consegue descobrir de uma planta, de um remédio, de um estudo químico, físico, sei lá o que, a cura, ele está dominando. Entende isso? Diga amém. Está obedecendo a Deus. Mas sabe, a queda do homem o deixou tão atordoado. A queda do homem trouxe tantos malefícios. Se você vir aqui em Gênesis comigo, no capítulo 3, diz que Deus dá uma ordem. No capítulo 2, versículo 17, aqui de Gênesis, Deus dá uma ordem ao homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Porque no dia em que delas comeres, Deus disse, olha, está aqui, tudo é seu, domina. Só tem um detalhe. Nesse jardim aqui, essa árvore aqui você não come. Ok, seu. O resto, tudo é seu. E o homem estava tranquilo, nunca teve problema, até que no capítulo 3, versículo 1, diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. Todas as árvores podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que o quê? Não morrais. Então a serpente disse à mulher, você acredita mesmo nisso? É mais ou menos o que as pessoas dizem assim, olha, Deus, Jesus vai suprir a minha necessidade. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo naquilo que o pastor está falando, lendo lá? O diabo continua o mesmo, ele não é muito original. Ele continua tentando colocar dúvidas no seu coração a respeito do que Deus disse. E eu estou dizendo para você, você tem que confiar mais no que Deus disse do que o que o diabo está dizendo, do que o mundo está dizendo, ou a sua própria carne está dizendo. Diga glória a Deus. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores, o quê? Deus estava poupando o homem de um fardo. Porque não há coisa melhor do que a inocência. Até então o homem era inocente. Já viu uma criança?
Ela confia em você. Sabe por que as mães conseguem introduzir nos filhos valores no período da primeira infância? É porque tudo que você fala para ela, ela acredita. O meu neto agora está começando acho que sair da primeira infância. Não sei, a primeira infância vai até 7 anos. Tem algum pedagogo aí? Alguma pessoa nessa área? Eu não me lembro bem. Eu li muito sobre isso no passado, mas tem as faixas etárias. Primeira, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. E eu, várias vezes, brincando com meu neto, que eu queria orar por ele no final, viu, Gisele, pelo aniversário dele. Disse assim um dia para ele. Ele disse, poxa, avô, eu queria conhecer o Capitão América. Eu virei para ele, posso te contar um segredo? Você vai me contar um segredo? Vou. Eu sou o Capitão América. Aí ele olhou para mim assim, olhou para minha barriga. Mas vovô, você é muito barrigudo para ser o Capitão América. Aí eu virei para ele, isso é um disfarce. E quando o senhor virar o Capitão América, o senhor me chama? Chamo. Aí um dia desse, teve o culto dos super-heróis aqui, os jovens, veio todo mundo fantasiado a caráter. O Henrique, que é um magrela de super-homem, aquilo foi a maior piada que eu já ouvi. E aí, estava ele e o Arthur lá na frente, e de repente apareceu estava uma luz sendo jogada, um holofote, de uma casa de festas que tem aqui perto. E eu falei, é o sinal do Batman, gente. Aí ele, vovô, é a hora de você se transformar. Eu falei, rapaz, eu deixei meu escudo, meu uniforme em casa. Ele disse assim, puxa, ele estava de super-homem, eu vou dar um impulso aqui para ver se eu voo. Eu não sei se todo avô tem esse papo idiota, mas é maravilhoso. Porque você vê na pureza da criança. E Deus queria nos conservar puro. Por isso ele disse, não toque. Porque a partir do momento que você conhecer o bem e o mal, você não vai ser a mesma pessoa. Eu não sei se acontece com você, mas quando você é inocente e depois acontece alguma coisa ruim com você, você fica com o coração mais endurecido. É verdade isso, diga amém. Você fica com o coração mais desconfiado. Você fica com o coração mais precavido. Deus sabia que conhecer o bem ou o mal, ao contrário do que o diabo estava dizendo, era algo que iria danificar. Mas o homem caiu nessa armadilha e a partir daí o homem recebeu a punição de Deus, foi expulso do Éden, a morte entrou, a morte emocional, a morte espiritual, a morte física. O homem que tinha a vida eterna, que é essa vida eterna que Jesus veio reconquistar, quando a Bíblia diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido, é referente a isso aqui. O homem se perdeu, mas Deus amou de tal maneira, disse assim, eu não vou deixar esse homem perdido, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar aqueles que estavam perdidos. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você entra em conexão de novo com Deus, e pela graça de Jesus, você volta a ter a vida eterna, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus que foi embora, que abandonou o homem, volta a viver dentro de você. Diga glória a Deus. Por que esse trabalho todo? Porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus está aqui. Que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele domine em nome dEle. Domine o quê? Domine as plantas. O homem está tão perdido, irmãos, que em vez do homem dominar as plantas que estão dominando os homens. A maconha é uma planta e domina muita gente. A cocaína é uma planta e domina muita gente.
A cana é uma planta e domina muita gente. Deus fez o homem para dominar e o homem acabou sendo dominado pelas plantas. Perdeu o seu lugar de autoridade, perdeu o seu rumo. Por isso que a Bíblia diz que eu andava perdido e Jesus me salvou. Dá para entender isso? Diga amém. Eu andava perdido, eu não sabia qual era o propósito da minha vida, qual era a direção da minha vida, e Jesus me salvou e me trouxe direção e vida eterna. Para todo ser humano que foi criado para dominar, Deus tem um propósito. E eu quero falar com você algumas coisas desse propósito. A primeira coisa que você precisa saber, nesses princípios, descobrindo o seu propósito, descobrindo o seu potencial, descobrindo o seu dom, a sua chamada, é que Deus chama para fazer. E quando Ele chama alguém para fazer, Ele dá provisão. Ele já criou você com essa provisão. Você tem coisas dentro de você que antes da fundação do mundo, Deus te criou com características. Deus, entre aspas, conspirou para que você viesse de um DNA assim, e de DNA assado, de uma família assim, de uma situação social assada, e moldou coisas que você tem aí dentro de você, que só você tem e que só você pode fazer. Por isso no reino de Deus não existe inveja, porque o que Deus reservou para você, não reservou para o outro. E se você quiser o que foi reservado para um, em vez de ser o que foi reservado para você, você vai viver em conflito, querendo ser o que não é. Deus ordenou lá no princípio alguma coisa sobre a sua vida. E o que Deus ordena, Ele supre. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a obra é fiel. Você pode fechar os olhos e dizer assim: aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel. E a obra dele não fica pela metade. Dá um glória a Deus bem forte aí. Ele nunca pede a você aquilo que Ele já não tenha te capacitado. Ouça o que eu estou lhe falando. Se Deus pede alguma coisa de você, é porque Ele sabe que você tem dentro de você esses dons e talentos, essa estrutura. O que Deus espera de você é que Ele já injetou dentro de você. É interessante isso. No dia que você começa a descobrir o teu propósito, a tua vida entra em harmonia. A maioria das suas crises acabam. A paz entra no seu coração. Porque dentro do propósito de Deus, você começa a perceber que as coisas fluem, as coisas caminham bem. O que Ele designa para você fazer, Ele já projetou, já desenhou. Você sabe o que é um projeto? Você já foi projetado e desenhado para essa época antes da fundação do mundo. Ele sabia que você estaria aqui hoje. Deus sabe o que vai no seu pensamento, no seu coração. E eu quero te dar uma explicação sobre isso, porque tem gente que acha isso muito filosófico. Mas não é, não. Você quando compra alguns objetos, uma geladeira, uma máquina de lavar, um carro, vem um manual de instrução. E aquele manual de instrução vem dizendo a capacidade daquilo. Se for alguma coisa que tenha que suportar peso, quanto peso suporta. Se for um carro, a velocidade máxima que ele pode alcançar. Se for uma roupa, uma lavadora, quantos quilos pode lavar aquela lavadora.
Porque o fabricante vem dizendo, ele testou durante muito tempo aquilo. Então, quando aquilo sai da fábrica, já sai com aquela capacidade. Deus é o nosso fabricante, amém, irmãos? Pastor, e o manual que acompanha o fabricante? É a palavra de Deus. Tudo que você precisa saber a seu respeito está aqui. Tudo que você precisa de orientação para a sua vida está aqui. Então, o que acontece? Quando Deus projetou você para esse tempo, Ele sabe dos seus potenciais. A Bíblia diz que Ele nos criou quando nós ainda éramos substância informe e definiu todos os nossos dias. Muita gente diz assim, pastor, mas o homem não pode furar isso? Pode. Temporariamente e até definitivamente, dependendo da situação. Porque Deus não criou robôs. Nós somos diferentes dos anjos. Eu não sei se você sabe, mas os anjos, eles dão adoração automática a Deus. Não era assim. Antes de existir terra, planeta Terra, homem, Deus já vivia na glória com seus anjos. E lá houve uma rebelião. E aí tem uma pergunta que ninguém sabe responder. Os judeus até respondem essa pergunta. Como é que o mal entrou no céu? Sendo Deus onisciente, onipotente? Uma boa pergunta essa. Como é que o mal entrou no coração de Lúcifer? Como é que o mal se criou no coração de Lúcifer e fez com que ele fizesse uma rebelião? Os judeus dizem com muita propriedade que Deus é criador de todas as coisas, inclusive do bem e do mal. Eu vou completar isso, porque Deus em algum momento percebeu que o universo precisava de equilíbrio, e o mal faz parte do equilíbrio do universo. Acredite você ou não. Vou repetir aqui. O mal faz parte do equilíbrio do universo. Como assim, pastor? Se você tiver tudo mal, tudo vai deixar de existir. E se tudo for tão bom, que não haja consciência do mal, também as coisas perderão sentido. Não haverá luta, não haverá conquista, não haverá nada, e tudo perderá o sentido. Será que você consegue alcançar o que eu estou falando? Deus, que é perfeito, diga Deus é perfeito, permitiu o mal, porque Ele sabia que isso faz parte do plano dele na formação do homem. Quando o homem desobedeceu lá, Deus sabia que o homem iria desobedecer. Entende o que eu estou falando? Diga amém. Mas Ele sabia que o homem precisa conhecer também o lado oculto, o lado negro. O homem precisa saber que existe um mal, porque quando ele sabe isso, isso faz com que ele ame o bem, ele faça com que ele procure a luz, faça com que ele busque as coisas boas, porque ele sabe que há uma coisa ruim, e isso faz a vida se equilibrar. Entende o que eu estou falando? Diga amém. Deus quer que você escolha o bem, mas Ele quer que você tenha ciência que o mal existe também. Satanás, dominado pelo mal, fez uma rebelião, levou 1/3 dos anjos, foi expulso, e aconteceu um cataclisma aqui na terra. Muita gente não entende por que na era dos dinossauros, como é que os dinossauros desapareceram da noite para o dia. Os cientistas têm certeza que houve um cataclisma na terra. Esse cataclisma foi tão violento que fez desaparecer a vida da terra. Pela Bíblia, esse cataclisma foi quando Satanás foi lançado aqui na terra. Deus tinha um planeta perfeito, criou, lançou ele para cá. A chegada dele aqui trouxe destruição. Tanto é que quando Deus vai recriar novamente o planeta, e lá no Jardim do Éden, quem aparece? Quem aparece? Porque ele já estava aqui. Dá para entender isso? Diga amém. É preciso que você entenda isso para saber que tudo que está acontecendo hoje, inclusive na sua vida,
na sua vida minúscula que você possa achar, essa sua vida faz parte do plano eterno de Deus. Há um potencial dentro de você que Deus colocou para esse tempo. Está lá no carro que você pode atingir uma velocidade. Mas os homens criam leis de trânsito dizendo velocidade máxima, 40, 50. Às vezes eu vou lá para Araruama, vou ali pela estrada que vai para Maricá, eu fico irritado. Toda hora eu tive que comprar até um GPS, porque eu comecei a tomar tanta multa ali. E o GPS tem um alarme, né? Que antecipa, né? Você vem, velocidade máxima, 80, aí você está feliz da vida. De repente, 40. Pi, 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 pi. Eu não sei se você pega, mas é um horror. Aquilo ali é uma verdadeira caça-níquel do contribuinte. O sistema deste mundo diz, você não pode correr. Mas o fabricante diz, você foi criado para ir além do que você tem ido. Você foi criado para ser mais do que você tem sido. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem do que Deus tem preparado para você. É por isso que você está insatisfeito, porque o que Deus tem é muito mais. O teu potencial alcança muito mais. Mas as conjunturas sociais, as leis dos homens, diz, você não vai conseguir, você não pode, você não vai atingir lá, sempre está dizendo isso para você, mas Deus te criou para ter vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós poderíamos, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que pedirdes, crendo, não duvidardes no vosso coração, será feito. Deus determinou um limite muito maior, mas nós nos limitamos porque nós olhamos as circunstâncias. Por isso ele disse, o meu justo viverá pela fé. Se você quiser romper essas barreiras que o mundo está dizendo não dá, não pode, não é assim, a Bíblia deu uma saída, diz, olha, se você quer que o manual do fabricante se cumpra na tua vida, ande pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Tudo é possível. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e a lei do Senhor permanece para sempre e não volta vazia. Ela está acima de qualquer lei humana, porque é a lei do fabricante, daquele que sabe, pode todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus só te mostra e faz você ter paixão por aquilo que Ele preparou por você. Deus não te mostra o que você não pode realizar. Ele só mostra o que você está capacitado a fazer. Eu vou dar algum exemplo. Eu tentei aprender a tocar violão. Estando na igreja, música na igreja é abundante, e eu tentei várias vezes. Não consegui. Por quê? Porque Deus não me criou com essa habilidade. Já viu só aquele garotinho, que você dá a bola para ele, ninguém nunca ensinou a ele, e ele sai dibrando todo mundo? Que coisa! Por quê? Porque Deus criou ele com habilidades. Você vai entender. O pássaro foi feito para voar. O peixe foi feito para nadar. E quando o pássaro está no seu ambiente, que é o espaço, ele voa. E quando o peixe está dentro d'água, ele nada. Mas se você pegar um pássaro e botar ele no fundo do oceano, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Tem gente morrendo porque está fora do plano de Deus.
Tem gente doente porque está fora do plano de Deus. Tem gente que está angustiada porque foi pássaro para voar e está tentando nadar. E tem gente que é peixe e que deveria estar nadando, mas que quer voar. Vai dar alguns saltos e vai voltar para dentro d'água. E vai sofrer. Pega o peixe, tira da água e põe na terra para você ver o que acontece com ele. O que acontece com ele? Morre. Morre. A capacidade de voar está no pássaro. A capacidade de nadar já está no peixe. A capacidade para a qual Deus criou já está em você, antes da fundação do mundo. Você só tem que descobrir. O problema é que você fica olhando e diz, fulano teve sucesso nisso, Beltrano teve sucesso naquilo, e você fica achando, eu também quero esse sucesso. O teu sucesso virá pelo teu dom, o teu sucesso virá pelo teu propósito, o teu sucesso virá naquilo que Deus colocou para você fazer. E eu vou dizer uma coisa, isso é científico, diz que o peixe, quanto mais ele nada, mais vida ele tem. Pássaro, quanto mais voa, mais vida ele tem. Porque quando você está dentro do seu chamado, dentro do seu propósito, fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer, é mais vida que você tem. Esse dia eu estava conversando com um pastor, amigo, e ele disse assim para mim, eu vi a tua foto lá no Largo do Bicão. Cara, tu não envelhece não? Falou assim para mim. Eu disse, bom, alguma coisa boa tinha que sobrar para mim, né, disso tudo. Mas sabe o que é? É que eu faço o que eu gosto. Pregar para mim é uma alegria, ensinar a palavra de Deus é delicioso. Ver gente crescer e avançar. Teve um menino que quando tivemos o curso de liderança, ele disse assim, pastor, eu quero ser como o Senhor. Eu disse, você não será nunca como eu sou, você será mais do que eu sou. Por quê? Porque eu vejo nele potencial muito maior do que o meu. Deus não te mostra o que você não pode realizar. Ele começa a mostrar a você o que você está capacitado, esse desejo, esse sentimento, esta vontade que você pensa que é sua, na verdade Deus te criou com essas características. Você vê aqui? Às vezes eu fico olhando o pessoal tocando, e eu digo, eu me amarro quando a turma mete a mão na guitarra e faz a guitarra falar aqui no hino. Eu fico ali, coisa boa. Que delícia. Agora manda eu fazer. Todo mundo vai sair correndo. Não é o meu dom. Não é o meu propósito. Todas as vezes que você está dentro do seu propósito, você flui bem. Você cresce bem. E todas as vezes que você está querendo nadar, quando você é águia e tem que voar, você não é peixe, Deus quer que você voe, e você está mergulhando dentro d'água e querendo nadar, você está perdendo energia, você está morrendo. Mas se você estivesse voando, você estaria renovando suas energias. E Deus estaria vendo o propósito dele cumprir na sua vida. Você seria mais feliz, teria menos ruga, menos doença, menos problemas, porque você estaria dentro do seu dom. Diga glória a Deus. Pastor, eu tinha que ouvir essa mensagem há 30 anos atrás, e agora? Se você não morreu, é porque você ainda não cumpriu o seu propósito. Deus ainda tem esperança que você cumpra o seu propósito. Porque toda pessoa que já cumpriu o seu propósito, o Senhor já levou. Amém? Amém? Então, a pergunta é, quais são as minhas habilidades? Pastor, esse negócio é bíblico mesmo? Eu vou te dar um reforço da Bíblia sobre isso que eu estou falando. Abre em Provérbios capítulo 19, vem aqui comigo. Provérbios 19, 21.
Vamos lá. Olha só o que diz Provérbios. Está certinho já, né? Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há o quê? Você tem muitos propósitos, você pensa muita coisa, você sonha muita coisa, mas olha só como vale a pena você descobrir o que Deus tem para você não ficar sofrendo, guerreando com você mesmo, angustiado com você mesmo. Ele diz assim: mas o desígnio, diga, o desígnio do Senhor permanecerá. Você vai bater para lá, você vai bater para cá, você vai angustiar para lá. O céu e a terra passarão, mas o desígnio de Deus é que vai prevalecer. Ouça aqui, não é melhor você remar a favor do que remar contra? Eu vou remar contra. Não vai conseguir, porque o desígnio do Senhor é que vai prevalecer. Dá para entender o que eu estou falando? Não queira ser aquilo que você não é. Seja aquilo que Deus te programou. Se dedique, expanda o seu dom, o seu chamado. Nós vamos ter aqui a esposa do pastor, já que está com o senhor Moisés Malafaia, que era do projeto. Ela vai estar aqui, a irmã Gissonita, vai estar no mês de novembro, dia 20 de novembro, né? Pregando aqui numa quarta-feira, uma mulher de Deus. E ela foi minha aluna no seminário. Ele também foi meu aluno no seminário. E aí, ele era capitão do exército. E um dia eu falei com ele: como é que é isso? Porque ele era dirigente de louvor, ele era dedicado ao louvor da igreja, gravou CDs, compôs músicas maravilhosas. Essa música que eu canto aqui, Santo Espírito, eu também vou te adorar, é composição do Espírito Santo através dele. E ele disse assim: pastor, eu estou doido para deixar a academia. Ele era o 01, irmãos, homem inteligente. Você tem uma ideia, ele foi um dos poucos alunos, talvez o único aluno que tirou 10 comigo em teologia. Porque eu arrebento a madeira em teologia mesmo. Tirar 10 comigo tem que ser muito bom. Com um detalhe, ele e a esposa dele assistiam às aulas. E às vezes, como ele estava de serviço, ele faltava alguma aula. E na prova ele tirava nota maior que a esposa. Mesmo não assistindo. E tirou 10 comigo e tudo. Oi? Há traumas da minha esposa até hoje, por causa que ela foi minha aluna também. Então, ouça. Ele disse assim: pastor, ser oficial do exército para mim não significa absolutamente nada. Não é isso que eu quero, porque eu sei para que Deus me criou. Ele abriu mão de uma carreira militar mesmo, abriu mão mesmo, pediu baixa do exército e mergulhou nas águas e nadou, e Deus levou a ele aonde ele jamais teria ido como capitão. Deus o levou ele como adorador, como levita, como alguém que serve na casa de Deus. E ele cumpriu o seu propósito. Jesus falou disso. Ele veio com um propósito. Jesus veio com um propósito e disse: para isso eu vim. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para libertar o domínio do pecado, para vencer a morte, o diabo. Ele sabia o seu propósito. E é por isso ele fazia as coisas que ele fazia. Quando você está dentro do teu propósito, as coisas acontecem poderosamente. E quando você está fora do seu propósito, tudo é difícil, tudo é ruim, tudo não se encaixa, as coisas caminham, em vez de caminhar para frente, caminham para trás. Dentro do seu dom, você fluirá como peixe que nada na água. Não faça o que você quer, não tente fazer o que você quer, pergunte se você quer,
é realmente a vontade de Deus. Nem procure fazer o que os outros estão fazendo, porque Deus tem algo exclusivo para você. E quando você está dentro do seu dom, a Bíblia diz que o Senhor renova as suas forças como a da águia. Você envelhecer é mais difícil. A força. Trabalhar para você não é difícil porque você está dentro do seu dom. Dá para entender isso? Diga amém. Você tem alegria. Fora do teu propósito, ao invés de ter alegria, você terá cansaço. Fora do teu propósito, ao invés de você ter alegria, você terá morte, depressão. O que tem de gente deprimida porque está fora do propósito de Deus. Tem gente que diz assim: qual é o seu propósito? Parece que aos olhos da sociedade o teu propósito não tem significância, não traz lucro. Ouça, esqueça isso. Onde você estiver, Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Porque esse tempo aqui é passageiro. Você não pode ficar agarrado. Não, eu não posso. Deixe Deus cumprir o propósito na sua vida. Tem muito pássaro morrendo afogado por aí. Pedro foi chamado por Jesus por uma missão, por um propósito. Você lembra desse chamado de Pedro? Muito interessante. Vale a pena a gente dar uma olhadinha para ver como é que isso é verdade, como é que Deus funciona com isso. Vem aqui comigo em João capítulo 21 e você vai ver Deus chamando Pedro por uma missão, por um propósito. Olha só. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21. Jesus tem uma conversa com Pedro, diz para ele apacentar as ovelhas. Você vê aqui no versículo 17, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 18 ele diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, eu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ontem minha mãe estava invocando esse versículo. Eu disse: mãe, é bíblico. A senhora não vai onde quer não, a senhora vai onde te leva. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só, a morte de Pedro ia glorificar a Deus. Era o desígnio. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: o quê? Segue-me. Pedro ficou tão apavorado, dizendo assim: caramba, Deus está me chamando para uma missão que eu vou morrer. Aí ele diz assim: eu não vou sozinho não. Não vou para a vala sozinho não. Vou para o buraco sozinho não. Versículo 20 ele diz assim: então Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João. Tinha carinho com ele, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então era João mesmo. Versículo 21, vendo pois Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Está dizendo assim: poxa, eu vou para o buraco sozinho e ele aí vai ficar de bem bom? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, te importa? Quanto a ti, segue. Pedro, o plano que eu tenho para João, o propósito que eu tenho para João, não é o propósito que eu tenho para você. O propósito que eu tenho para você é um, e o propósito que eu tenho para João é outro. E era verdade, porque João era o apóstolo mais jovem, devia estar entre 19 e 21 anos, e esse João foi o último apóstolo a morrer na ilha de Patmos, depois de ter escrito o Apocalipse. O propósito de Jesus para ele era um, e para Pedro era para outro.
Então, você não fica olhando o que é que Jesus está fazendo com um, o que é que ele está abençoando com o outro. Se você pergunta, se você quer ter a responsabilidade que certos homens que estão na mídia estão aí, quer ter, Deus me livre! Deus me livre! Ficar levando chumbo grosso de todo mundo. Prefiro ficar com a minha igreja aqui, ensinando a minha escola bíblica, porque, e não vejo demérito nenhum, porque eu estou ajudando pessoas que provavelmente vão voar mais alto do que eu vou, e que vão a lugares que eu nunca fui, e que eu me sentirei plenamente completo, porque em algum momento eu pude cooperar e participar disso. Diga glória a Deus, isso me traz alegria e felicidade tremenda, porque eu sei qual foi o propósito para o qual Deus me criou. Então, o propósito de Deus é que vai prevalecer, diga isso, é o propósito de Deus que vai prevalecer, diga isso, é o propósito de Deus que vai prevalecer na minha vida, diga mais uma vez, é o propósito de Deus que vai prevalecer na minha vida. O que eu tenho que fazer? Rema a favor, meu irmão, você vai sofrer menos, terá menos dor de cabeça. A Bíblia diz que Deus não nos poupa das dores. No mundo tereis, essas aflições diminuem muito quando você está remando a favor de Deus, no propósito de Deus. Então, você não é um experimento, você não é obra do acaso, você veio à terra porque Deus já tinha um propósito para você. O propósito é mais importante e mais poderoso que os teus planos. Os teus planos estão abaixo do propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho muitos planos. Checa se está dentro do propósito. Porque se os seus planos não estiverem com o propósito de Deus, vai haver choque, você vai sofrer. Então eu tenho que estar sintonizado com isso. Você não é filho do acaso, você não é filho de um erro, você é alguém que Deus tem um propósito. O propósito é o final antes do começo. Como assim, pastor? Vem aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, vem aqui, olha só. Eclesiastes 3 e 15. Será que é assim mesmo? É assim mesmo. Vai por mim. Eu nunca vou ser aquilo que Deus não projetou eu ser. Eu sempre serei aquilo que Deus projetou para que eu fosse. Eu não vou ficar sofrendo. Eu vou caminhar com o Senhor. Provérbios 3 e 15. Desculpe. Eu falei Eclesiastes e abri Provérbios. É a idade. O que é? Quer dizer, o que eu sou hoje já foi programado lá, já foi estabelecido lá, já foi. O que mais? E o que há de ser? Também? Já foi. Já foi, porque todos os seus dias foram escritos e pré-determinados por Deus. E diz mais, Deus fará renovar-se o que se passou. Ouça. A Bíblia diz, Deus dizendo, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. E os meus desígnios vão prevalecer. A obra já está determinada. Quando você começar a se encaixar dentro do propósito de Deus, eu ouvi uma frase de um homem de Deus que disse assim, uma frase, você sabia que Jesus já estava morto antes de nascer? Quantos creem que Jesus já estava morto antes de nascer? Porque já estava determinado que ele viria e morreria por nós. Então é isso. Você está sofrendo porque você não quer se render ao propósito de Deus na sua vida. Às vezes pode ser uma coisa aparentemente simples. Mas eu quero me lembrar de José do Egito. Deus tinha um propósito para José do Egito. Ele teve um sonho, e aonde o sonho aparecia
A lua, a estrela, ele e os irmãos, as estrelas. E depois todos se curvavam diante dele, estrela. E ele contou o sonho para os irmãos. Disse assim, mas esse camarada, ele é soberbo. Ele está dizendo que nós vamos nos render diante dele, que o papai e a mamãe também. Que é isso? E zangado porque achava que José era um sonhador, um garoto, ele devia ter 17, 18 anos nessa altura da vida, e falando uma coisa dessa, que prepotência, pegam ele e colocam num poço. Os poços eram feitos por causa quando chovia, acumulava água, e aquelas caravanas que passavam na estrada tinham como sobreviver, e botaram ele dentro de um poço, e passa uma caravana e leva ele como escravo para o Egito. Parece estranho o camarada ser vendido como escravo, ser colocado como escravo. Parece que Deus, onde está o Deus de José, que não vê que ele foi vendido como escravo? Aquilo fazia parte do plano de Deus. Talvez você esteja perguntando, por que me aconteceu essas coisas? Porque Deus está te conduzindo para onde Ele quer que você vá, para que você esteja onde você está, para que você faça o que você foi predeterminado a fazer, e que se ele tivesse ficado com os irmãos, ele nunca seria rei do Egito, ou seria a segunda autoridade do Egito. Dá para entender isso? Diga amém. Governador do Egito, ele é preso por algo que não fez, na prisão conhece homens que esquecem dele, vem sobre o faraó um tormento tremendo, e ele tinha revelado o sonho do padeiro e de quem mais? Copeiro. Quem é que morre? Padeiro. Deu mole, deixou o dente cair dentro do pão, sei lá, fez o pão com meleca, sei lá. Às vezes eu peço para pensar nisso, eu nem penso muito nisso, porque se eu começar a pensar nisso, meu Deus, será que aquele padeiro estava resfriado lá e começou a tossir em cima da massa? Será que amanhã você vai tomar café pela manhã? E nós temos um padeiro presente aqui, eu sei que você não faz isso. Amém? Ele sabe que eu estou falando com ele, nós temos um padeiro. Mas, se quiser fazer, faz e ninguém sabe, é verdade isso? Diga amém. Vai o cara, morre o outro, ficou lá na prisão, esquecido. Mesmo na prisão ele era tão bom que ele ficou sendo o chefe do cárcere lá. O carcereiro confiava tanto nele, fica com a chave aí, que eu sei que você é um cara de confiança, toma conta dos outros presos aí. E aí o sonho atormentador de Faraó, e Deus dá a ele a única chave. Ele era o único que tinha a chave de Deus para aquele problema. Deus tem em você uma chave para problemas que só você poderá resolver. E ele vai, revela o sonho, e o faraó disse assim, como é que eu vou chamar outra pessoa para governar e fazer isso tudo que você está fazendo? Então, é você mesmo que é o governador. De escravo, de prisioneiro, para governador. Sabe por quê? Deus já tinha pré-determinado isso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não só as coisas boas, mas as coisas momentaneamente ruins também faz parte do plano de Deus. Eu quero terminar esta mensagem, que já passamos do horário, perguntando a você o seguinte: você já descobriu o teu propósito? Se você não descobriu, é hora de você começar a orar a Deus e dizer: Deus, qual é o teu propósito? Por que tu me criaste? Por que eu tenho essa inteligência? Por que eu tenho essa habilidade? Por que eu tenho essa capacidade? Porque se você estiver dentro do seu dom você vai ganhar dinheiro. Dentro do seu dom você vai viver bem. Dentro do seu dom as coisas vão chegar nas suas mãos. Dentro do seu dom você vai fluir bem. Eu queria que você
pensasse e orasse, porque talvez você esteja perdendo um tempo precioso da sua vida, investindo tempo precioso fora do propósito de Deus, fazendo coisa que Deus não mandou fazer, realizando coisas que Deus não mandou você realizar. E por isso, até que você se encaixe no plano de Deus, você vai ficar sofrendo. Maria cumpriu o plano para com Jesus. Arão cumpriu o plano para com Moisés. Você está entendendo? Às vezes está ligado a pessoas, às vezes está ligado a lugares, às vezes está ligado a trabalho. Eu estou tentando dizer para você que se você estiver onde Deus programou você para estar, você vai fluir bem. E reconhecerão e dirão, puxa, você é bom nesse... Rapaz, e você vai se sentir confortável, aquilo é gostoso, aquilo te dá energia, aquilo te dá vida, você faz aquilo, aquilo não te cansa, aquilo te renova. Vamos ficar de pé. Levanta a mão assim comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu creio que eu não sou fruto do acaso, que há um plano eterno que começou antes da fundação do mundo. Todos os meus dias foram escritos e determinados. E há um propósito da minha existência nesse tempo e nessa época. Senhor, me ajuda a nadar se eu sou um peixe. Senhor, me ajuda a voar se eu sou um pássaro. Senhor, me ajuda a encontrar o meu lugar, o meu propósito, o meu chamado. Porque eu sei, Senhor, que enquanto eu não cumprir o propósito para o qual fui criado, eu vou ficar batendo cabeça, sofrendo, desgastando. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar fazendo uma oração pelo meu neto. Vocês sabiam? Esse menino aqui, chega para cá, para todo mundo te ver. Esse garoto lindo aqui é meu neto. E agora ele comprou um skate. Ganhou um skate do pai. Cadê a Mel Helena? É outra figura exótica dessa igreja. O pai dela tocando flauta e ela dançando. É uma figura, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida dessas crianças. Quero te agradecer a Deus pela vida do meu neto. Ele é uma bênção de Deus. Vem, Mel Helena, dá a mão aqui dá a mãozinha para ela. Isso, aqui. São bênçãos do Senhor, né? Estenda a tua mão para cá. Meu Deus, muito obrigado pela vida do Gabriel e da Mel, Senhor. Tu os trouxeste nesse tempo. E se nada mais tu tivesse preparado, só a alegria de tê-los é maravilhosa. Eles são como flores, ó Deus, que faz um jardim ficar lindo, Senhor. Obrigado pela vida dessas crianças. Foi tu que as trouxeste. Que elas sejam cheias do teu Espírito Santo. E que elas cumpram o propósito para o qual tu tens determinado. Nós como igreja abençoamos em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Parabéns. Deus abençoe. O neném da Mariana nasceu. Alice. Não é a Alice do País das Maravilhas. É a Alice do Brasil. Amém. E aqui não é o País das Maravilhas, a gente sabe disso. Amém? Então, Alice está bem, com saúde. Os papais estão felizes. Minhas filhas foram visitá-la hoje no hospital. E é mais uma bênção no nosso meio. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares agora. Preserve em nós a divina semente e a tua presença. E possamos viver esta palavra maravilhosa em nossas vidas. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos todos em paz. Deus abençoe a todos.